Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos aqui a mais um áudio da Liturgia da Palavra e vamos dar início nesse mês de maio, tá? Fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para o mês de maio, dedicado a Nossa Senhora, nós vamos rezar o Regina Coeli, aqui por período pascal, e lembramos que segundo o tema da Rede Mundial de Oração do Papa, o mês de maio é dedicado pela fé dos jovens. Rezemos para que os jovens, chamados uma vida em plenitude, descubram em Maria o estilo da escuta, a profundidade do discernimento, a coragem da fé e a dedicação ao serviço, tá? Então, rezando também depois um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, para o Papa Emérito Bento XVI, para todo o clero da nossa diocese ou arquidiocese, que inclui arcebispos e bispos, nossos padres e algum padre que você acompanha via internet, porque tem vários, graças a Deus, vários sacerdotes assim que têm nos ensinado bastante. Eles precisam de nossas orações. E também para todo o povo de Deus de nossos territórios paroquiais, que são os ministros de Eucaristia, que são líderes de pastorais, pessoas que participam efetivamente na nossa comunidade. Vamos rezar por eles. É muito importante porque às vezes acaba uma vocação, querendo ou não, eu acho que é uma vocação, né? Você participar efetivamente da igreja. Eu acho bonito. Eu não participo por vários fatores, mas vamos rezar por eles, tá? Então vamos rezar o Regina Coeli, que seria o equivalente a uma Salve Rainha. Na verdade, vamos rezar também uma Salve Rainha, tá? Para este período de maio, e um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos, exultai, ó Maria, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizeste brilhar no mundo a alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para este 5 de maio de 2022, terceira semana da Páscoa, quinta-feira, a cor litúrgica ainda é a branca, graças a Deus, né? Pois estamos no período pascal, e o santo do dia é Santo Ângelo, né? Então, a primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos 8, versículos 26 a 40. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta:
Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiam o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água, quem impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 65 com o refrão: Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem em nossos pés. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Evangelho de hoje, João 6, versículos 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus e o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Bem, gente, aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o terceiro domingo da Páscoa, o Evangelho. João 21, versículos de 1 a 19, né? Em que Jesus resgata a vocação de Pedro e os outros discípulos que tentam voltar à vida velha depois que Jesus ressuscita. Porque, na verdade, os discípulos ficaram meio perdidos, né? O que aconteceu com o Senhor Jesus, né? Porque uma coisa é a teoria, mas a realidade dos fatos é mais dura, sem contar toda a tragédia, digamos assim, toda a injustiça que os fariseus e os romanos fizeram com o Senhor Jesus, né? A olhos vistos, parece que o mal venceu o Senhor Jesus, mas foi o contrário. Essa é uma questão, inclusive para mim, eu vou fazer o pitaco, vou terminar com esse pitaco, né? Para mim, essa questão, o que eu me aproximava um pouco dos ateus e até dos evangélicos? Essa questão, e até dos católicos mornos, superficiais, desculpa falar, mas é assim. Por que Jesus morreu na cruz? Olha, gente, você que está na caminhada, não sei quem que está me ouvindo aqui, né? Mas Deus queira que seja uma pessoa de mais caminhada que eu. Mas você nunca fez essa pergunta? Olhar para o Senhor Jesus e fazer aquela pergunta idiota, mas é necessário fazer até a pergunta, porque aí quando a gente pergunta, ou quando no meu caso perguntei, aos poucos Jesus foi me mostrando, me preparando, né, o terreno e me mostrando vagamente, assim, algo bem sutil, mas é aqui. Esse é o caminho, essa aqui é, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas ele vai mostrando para que eu possa compreender minimamente o negócio. Eu fiz essa pergunta, porque o que eu já ouvi de ateu, de agnóstico? Jesus não precisava ter morrido na cruz. Quantas vezes que você não viu isso? E aí você foi lá na frente da cruz de Cristo, ou diante do Senhor Jesus sacramentado no cofre, e fazer a pergunta, que para mim é idiota, mas é importante fazer: Senhor Jesus, por que o Senhor morreu na cruz? Por que tudo isso? Por que a paixão foi tudo isso? Por que o Senhor falou nos evangelhos, preparou os discípulos, depois os discípulos entraram numa deprê coletiva, São Pedro perdeu o rumo, inclusive, foi parar para pescar? Para alguns pode ser óbvio, mas para mim não era. Quando eu fiz a reconversão, eu já contei, mas vou contar de novo, eu sou repetitivo. Quando eu fiz a reconversão,
aquilo que eram duas coisas que me doíam o coração porque eu não entendia. Eu não chegava nem a compreender aquela coisa de compreender que não sai para explicar, sabe? Que não sai palavra, não sai voz, não sai assim, sabe? Mas no fundo, a alma e o coração meu entendiam, aceitava melhor. Eram duas coisas: a ressurreição dos mortos e a paixão do Senhor Jesus Cristo, que é a morte na cruz. Aí o que aconteceu? Infelizmente, para eu poder entender a ressurreição dos mortos, eu tive que perder um familiar de primeiro grau, assim, sabe? Aqueles laços bem fortes, para eu poder entender. Aí eu fiz uma experiência, é um dogma, a ressurreição para mim é um dogma, né? Porque ninguém voltou da ressurreição, né? Mas eu tive uma explicação plausível do coração de Deus para poder entender. Passei por uma experiência muito importante. Aí eu aceitei, abandonei de vez a reencarnação, porque eu estava vindo num caminho reencarnacionista. Por mais que eu tivesse renunciado, ainda quantas vezes que eu não falei, desculpa, essa parte do creio eu não estou entendendo, não estou aceitando. Aí a outra, fiz uma experiência depois da reconversão minha, então a partir de final de 2015, 2016 até o começo de 2017, fiz uma experiência assim de um ano mesmo. Mesmo no tempo comum e no tempo quaresmal, com exceção do período pascal, isso eu não fazia. Tirando o período pascal, eu toda sexta-feira, quando era um padre aqui no santuário aqui, ele tinha um cerco de Jericó, sextas-feiras, 3 da tarde. Aí, depois do cerco, eu ficava mais tempo e fazia. Eu tinha um livrinho inclusive do Pai das Misericórdias, Via Sacra, feita pelo padre, que não sei se ainda é o reitor do Pai das Misericórdias, esqueci o nome, ai meu Deus, esqueci. Vem a pessoa, vem a face do padre, esqueci. Aí um magrinho, meu Deus, esqueci. Mas é um livretinho, Via Sacra lá da Canção Nova. E eu fazia, olhava pra cruz, e quantas vezes que eu não falava assim, Senhor Jesus, desculpa aí, mas não tô entendendo por que o Senhor morreu na cruz. Me faz pelo menos entender minimamente, ou sei lá, né, o Senhor que sabe. Abre a cabeça, coração, faz qualquer coisa aí. E passado um tempo, aí eu adquiri aquele livro da Beata Ana Catarina Emmerich, comprei um outro livro que fala da Via Sacra, e foi indo. Aí foi abrindo a cabeça, né? Minha cabecinha foi abrindo. E hoje eu entendo qual que é a missão de Jesus. É salvar almas, não é? É resgatar as almas. Mas o resgate das almas é do povo vivo na Terra? Não apenas. Porque pelo Diário de Santa Faustina também é revelador se você tiver o zoião aberto e o coração aberto. Na própria novena, no primeiro dia, quer dizer, no dia que tem que ser rezado para as almas do purgatório, Jesus fala ali, num dos parágrafos da novena, por favor, abra os tesouros da minha igreja, que se refere às indulgências, e oferece-as às almas do purgatório. Por quê? Porque Jesus precisa salvar essas almas também. Mas precisa de quem? Da nossa ajuda. Miserável, mas do nosso querer. Então, caro irmão, cara irmã, se você tem um ministério microscópico que nem o meu, porque eu rezo pelas almas do purgatório. Se você sente esse chamado, olha, é difícil, viu? É difícil. É difícil no sentido de você ser perseverante, de eu ser perseverante, mas continue. Porque a partir também do Diário de Santa Faustina é revelado o que acontece com as almas que morrem. Que nós ainda temos chance de conversão, mas temos ainda aquela questão. A gente comete os erros para parar no purgatório para purgar tudo. E tem a parte que sai, né? Às vezes está em estado de graça, mas é muito difícil, né? Em tempos atuais, com tanta internet, tanto VT, tanta coisa feia aí por aí, todo mundo sem roupa, rebolando, música sem noção. Tudo pode nos levar à queda. Uma conversa pode nos levar à queda. Um sentimento pode nos levar à queda. Pior do que Adão e Eva, entendeu? Tá? Então, a morte da cruz de Cristo, ela está atrelada a por isso que fala o sacrifício do cordeiro. E outras coisas vieram, aí pode me chamar de meio doentia, né? Mas pra mim, eu tive uma explicação meio louca, assim,
Porque assim, ó, até então os judeus ali faziam sacrifício do boi e tá espiado os pecados, entendeu? Não é assim, tudo ajuda. Você ser dizimista, você fazer uma oferta gorda, né? Pode ser para canção nova para tua paróquia, pode ajudar a expiar pecados, como no livro de Tobias, né? O pai de Tobias, o senhor Tobit lá, não é? Fala assim, filho, faz esmola para expiar um pouco os pecados, os erros que nós faz, tenha caridade, né? Se desapegue um pouco do bem material, não é? Tem a rezar pelas almas do purgatório, acender umas velas de vez em quando, apesar que entre rezar vela não, entre acender vela e você rezar um terço pelas almas do purgatório, claro que o que vale é a Nossa Senhora, né, ajudando ali na intercessão. Mas não tem, mas se para você, que nem no meu caso, é lúdico acender uma vela in memoriam para alguém, não tem problema. Os ortodoxos acendem vela também, os católicos ortodoxos. Mas é que nem o padre Duarte de Souza Lara fala, o exorcista. Entre acender vela e tu rezar um terço bem rezado em honra, aí para né, as almas do purgatório, para um parente falecido teu, tá valendo mais o terço, Mariano. E tem que ser bem rezado, bem meditado nos mistérios. Beleza? Então você oferece 3 Ave Maria, tá ótimo. Você quer. Eu não concordo muito com uma Ave Maria. Então reza 3, né? Reza um Salve Rainha, mesmo no período pascal. Reza um Creio. Reza essas orações indulgenciadas. Eu fico sempre fazendo propaganda totalmente de graça pro professor Felipe Aquino. Não tô cobrando nada dele, ao contrário. Eu acho que foi ótima essa publicação dele. O livro O que são as indulgências, da editora Cleofas. Eu achei engraçado. Vou terminar com essa. Uma vez eu estava assistindo o programa do professor Felipe Aquino, da catequese, né? Do Perguntas e Respostas da Canção Nova. Ele faz o programa, mas ele não é da comunidade Canção Nova, né? Mas é importante a presença do professor Felipe Aquino lá. Aí ele explicou, eu tenho esse livro aqui, gente, o que são as indulgências. Aí ele contando, engraçado, nesses últimos tempos eu tô vendendo bem esse livro. Não falou nessas palavras, mas foi nesse sentido. Eu falei, será, né? Será que é a minha influência e tal? Não, mas de qualquer forma eu fico feliz que esse livro tenha saída. Porque, gente, ninguém sabe que são indulgência. Você chega ali no livro do Diário de Santa Faustina, o Jesus Misericórdia tá pedindo, mas ninguém fala. E tô eu aqui, me descabelando, falando os trem. Nem sou pregadora, tem gente que tá aí na caminhada faz um tempasso, em vez de falar, não fala. Tem que ser essa pessoa que vos fala. Que tem, eu vou falar a verdade, eu mesma não me dou minha credibilidade. Meu testemunho é meio raso, sabe? Penso eu, né? Mas assim, pra mim não é raso. Mas pros outros, eu vou falar, falo tudo legal, tudo meio comido. E ainda eu indico os livros e eu penso assim, eu faço só isso e não tá bom pra mim, né? Mas o importante é que esteja bom pro Senhor Jesus, pra Nossa Senhora, pra honra do São José, pra Santo Antônio, que vai chegar aí em junho, que eu tenho que limpar a barra do Santo Antônio, coitado. Tadinho, né? Santo Casamenteiro pro teu olho, que é isso. Poxa vida, né? Ainda eu espero um material a respeito de Santo Antônio mais decente, que não seja uma coisa meio folclórica, sabe? Temos que ser mais sérios assim com esse tipo de santo. Caramba, o doutor da igreja é reduzido sem casamento. Ai, 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 né? Ai, vai ter o bolo do Santo Antônio. Ó, a gula, Maria Helena. Mas fazer o quê? A Arquidiocese de Curitiba faz o bolo do Santo Antônio com o santo dentro, né? Eu nem posso falar nada, já tava brincando esses vários anos, né? Que se eu achasse o santo, né, tem que tomar cuidado, porque senão trinco os dentes. E pior que eu quebrei os dentes nesses 2 anos de pandemia. Agora eu posso falar, né? Mas o problema que me aconteceu esse começo de ano não foi só a quebrada de dente. Mas aí eu já tô fazendo o tratamento, tá tudo certo. Teve outras coisas pior que uma quebrada de dente. Mas não foi nada sério também. Foi caro, né, o tratamento, porque eu não vou esperar pelo SUS. Mas de qualquer forma, eu não quebrei o dente achando Santo Antônio. Eu sempre esmigalho o bolinho antes de achar o santo. Né? Mas tem muitas paróquias aqui na Arquidiocese que fazem a tradição de achar o santinho, o Santo Antônio no bolo.
Aliás, foi ideia aqui da paróquia Bom Jesus dos Perdões, acho que tem uns 30 anos já esse negócio. E virou uma febre, assim. A maioria das paróquias faz o bolo. E isso reverberou, né? Teve desdobramentos para algumas outras padroeiras. Por exemplo, para Nossa Senhora. Então, aqui no Santuário Nossa Senhora do Carmo, tem também no dia da padroeira. Teve um no dia de São Jorge que foi feito no período de São Jorge, agora em abril, na paróquia São Jorge também, com as medalhinhas de São Jorge, né? Era para fazer o pedido e achar lá a graça da medalha, né? Então, tudo, se for para levar pela fé, né? Mas apesar que aparece um povo folclórico nesses lugares, né? Mas é quando chegar perto do dia do Santo Antônio, né, gente? Aí eu conto aí as paradas aí, as coisas. Sempre tem história para contar na fila para comprar o bolo do Santo Antônio. Sempre aparece um folclórico lá, sabe? Aquelas coisas que vai virar, não é meme na internet, vai virar pro enredo histórico e folclórico do santo, né? Sempre tem. Os que querem desencaiar. Deus do céu. Mas Deus nos ajude quanto a isso, né? Aliás, a questão não é desencaiar pro casamento, a gente tem que desencaiar pra nossa conversão, né? Criar vergonha na cara, na face, no face também. Tá bom? Então um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo, né? Todo mundo bem. Agora eu posso dizer que tô bem, né? Para os meus inimigos de plantão, bilu pra vocês, pra vocês, tá? Não aconteceu nada, desejo tudo de bom pra vocês. É bom ter inimigo, né? É bom ter desafeto. A gente tem motivo para rezar e depois dar risada na cara deles, né? Ó, tão vivinha na graça de Deus. Desculpa, Senhor Jesus, desculpa. É mais forte que eu. Às vezes eu perco a entrada, eu dou uma de Pedro Malazarte, né? Às vezes eu perco a entrada do paraíso por falar bobeira. Bom, então. Mas não fique triste com os seus inimigos, reze muito por eles. A gente viu nas primeiras leituras, né, o que aconteceu com Santo Estevão. Qualquer coisa, volte um pouco ali nos Atos dos Apóstolos para ver o que aconteceu. Porque com o martírio de Santo Estevão surge uma outra vocação importante. Saulo virando Paulo. Isso é uma reflexão que o padre Roger Luiz fez numa homilia muito importante. Porque se não fosse o martírio e morte de Santo Estevão, será que ia sair uma vocação como São Paulo? Então, tem santos, escritores, no caso santos, né, que escrevem a respeito dessa questão dos mártires cristãos, que o sangue dos mártires são sementes para novas conversões. E conversões importantes, não é pouca conversão, não, é coisa importante. Então, não que eu quisesse que tivesse mártires, ainda temos mártires de sangue que morrem em nome de Cristo pelo mundo inteiro. E que esse sangue derramado em nome de Cristo não se perca na terra, ao contrário, que suscite novas conversões importantes, né? Porque já que é para morrer, vamos morrer dando a vida mesmo, não é? Tá, fecho com essa. Gente, um ótimo dia para vocês, né? Fiquem em paz, na paz de Cristo, né, gente? Vamos pensar aí no que a gente precisa mudar na conversão. E seja o que Deus quiser, né? Seja o que Jesus quiser para nós. Um abraço.